Boa tarde a todos. Então, hoje nós damos continuidade à discussão do protocolo de assistência ao parto, e hoje a doutora Bruna vai ficar responsável por discutir os aspectos aí do segundo período do parto, período expulsivo, e do terceiro período, período de dequitação. Então, Bruna, pode começar. Então, primeiramente, boa tarde. Está dando para enxergar aí os slides? Põe em tela cheia, Bruna. Não está em tela cheia para nós, não. Peraí, então. Deixa eu... Clicar lá embaixo no projeção. Para mim, está em tela cheia. Deixa eu colocar aqui para poder compartilhar a tela toda. E aí, o que eu colocar vai. Foi? Foi, agora foi. Beleza. Só clica no ocultar isso. Beleza. Então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Bruna. Eu sou residente do segundo ano de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas. Hoje fiquei com a função de falar para a gente um pouco sobre o nosso protocolo assistencial de assistência ao trabalho de parto, mais especificamente do segundo e do terceiro período, já que o primeiro período já foi abordado na semana anterior. Eu tomei a liberdade de acrescentar algumas coisas que eu achei interessante para a gente trazer para a discussão. Primeiramente, então, a gente precisa definir o que é o segundo período do trabalho de parto, né? Que é quando a mulher atinge a dilatação completa do colo do útero e ele só vai terminar com a expulsão do feto, com a expulsão do conceito. E a gente pode dividir esse segundo período em duas fases. A fase passiva, que é o momento em que o neném ainda está alto na pelve e a mulher ainda não apresenta puxo involuntário, e a fase ativa, que é a parte em que o polo cefálico ele já vai ficar um pouco mais baixo na pelve e a mulher vai começar a apresentar puxos involuntários. Eu trouxe uma referência aqui da ACOG sobre a monitorização fetal do feto durante o segundo período do parto. O que eles trazem para a gente? Que na gestação de baixo risco, durante o segundo período, a gente deveria ouvir o BCF a cada 15 minutos, e na gestação de alto risco, a avaliação do BCF ela deve ser feita a cada 5 minutos. E a gente pode avaliar mais vezes, fazer avaliações mais minuciosas, se houver alguma anormalidade identificada. Então, alguma desaceleração, alguma bradicardia, algo que exija uma vigilância em menores períodos de tempo. Os exames vaginais no segundo período, eles podem ser realizados no intervalo de 1 a 2 horas para a gente poder avaliar a descida e também a variedade de posição. Ô, Bruna, mas isso não está no nosso protocolo, não. Isso, é a fonte da ACOG. Porque no nosso continua de 5 em 5 minutos. Aham. Isso o BCF, né? O BCF. Isso. E acho que a gente não tem aqui uma referência de quanto em quanto tempo fazer o toque no período expulsivo, porque mesmo essa questão do período expulsivo, volta lá no slide anterior. Nesse aqui. Essa fase passiva com polo cefálico alto na pelve, se você chega no período expulsivo com polo cefálico alto, eu já fico com medo. Uhum. Mas eu entendo que hoje em dia isso é aceitável, principalmente nas multíparas, né? Uhum. Porque na primípara, o bom prognóstico é chegar no período expulsivo com a cabeça já insinuada. Sim. Né? Já ultrapassando o plano zero de delícia. Se ela não ultrapassou o plano zero, a gente já fica mais ressabiado. Então, assim, partindo desse conceito mais atual de que o período expulsivo pode durar um tempo maior, eu até entendo essa colocação de que o BCF pode ser escutado de 15 em 15 minutos. Mas eu acho que talvez a gente possa dividir da seguinte forma. Eu acho que o nosso protocolo ele não tá abordando aqui, não, estou até olhando, mas talvez na fase ativa, na fase passiva, seria de 15 em 15 minutos a ausculta, mas na fase ativa tem que ser de 5 em 5 minutos, porque aí é a fase que vai ter que o feto, que é o período expulsivo de fato, né? Que o feto já está mais insinuado. Isso na fase final, que a mulher estaria já com os puxos, né? Uhum. Mas isso realmente não tá, a gente não fez essa divisão lá de quanto em quanto tempo, não. Isso daí é uma referência da ACOG, assim, mas só para gestação de baixo risco que eles colocam, e não tem essa divisão, assim, de se seria nessa fase passiva ou ativa, sabe? Ok. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pode continuar, Bruna. Depois, se alguém quiser, vai acrescentar. Tá bom. E aí, a gente tem também a parte que fala sobre posicionamento materno durante esse segundo período do parto. O que a gente viu na revisão de literatura é que
Se nenhuma manipulação fetal, se nenhuma complicação estiver acontecendo, a mulher ela pode assumir a posição que for mais confortável para ela durante o trabalho de parto. Não existe uma forte recomendação para uma posição específica. A única coisa que a gente vê na literatura é que é para evitar posições que vão fazer a compressão aortocavo, então posições mais supinas que vão piorar a oxigenação fetal. Quando tem uma necessidade de uma manipulação fetal, ou quando a gente prevê que vai ser necessária alguma exposição cirúrgica, um fórceps, a posição semi-reclinado, com o tronco inclinado para frente até 30 graus em relação horizontal, ela mostrou vantagem. Aí eu trouxe essa meta-análise que foi publicada na Cochrane sobre a posição no segundo período do trabalho de parto em mulheres sem anestesia epidural. E aí, eles compararam o posicionamento da mulher em posição supina ou semi-sentada com a posição verticalizada nas pacientes sem analgesia. E o que eles viram de benefício? Eles perceberam que houve uma redução na duração do segundo estágio para as mulheres que estavam mais verticalizadas, em torno de 6,2 minutos, uma redução na taxa de episiotomia, uma redução no parto vaginal assistido por fórceps ou por vácuo, um aumento no risco de perda de sangue superior a 500 ml e um efeito pouco claro nas taxas de cesariana e nas lacerações de terceiro e quarto grau, e um efeito não claro na admissão da unidade de terapia intensiva neonatal. Então, em relação ao desfecho fetal, não houve uma diferença muito significativa entre a posição supina e verticalizada nessas pacientes. Já nas pacientes com analgesia, não houve diferença clara em nenhum desses resultados entre os grupos. A evidência geral, eles trazem no trabalho que ele é de baixa qualidade, porque os ensaios eles são mal conduzidos, tem uma variação entre os ensaios e na forma como os resultados eles foram analisados. A gente também tem a discussão sobre as duas técnicas, né, de hands-on e hands-off, que o hands-on seria a técnica finlandesa de proteção de períneo, proteger o períneo com uma das mãos e a outra mão fazer o controle da deflexão do polo cefálico, e o hands-off seria sem as mãos no períneo. Eu vou mudar o slide para a gente poder falar sobre o que os estudos mostraram. Então, aqui no hands-on, os estudos mostraram um benefício em relação à prevenção de laceração de terceiro e de quarto grau. A gente também tem a opção de realização de massagem perineal, que também mostrou um benefício em redução de laceração de terceiro e de quarto grau. O spray de lidocaína não mudou desfecho, mas trouxe à paciente uma sensação de melhor em questão de dor. E as compressas mornas também serviram para poder reduzir a laceração de terceiro e quarto grau. Nesse artigo, que foi uma meta-análise, que eles também avaliaram técnicas perineais durante o segundo período do trabalho de parto para reduzir o trauma perineal, eles mostraram que as evidências sugerem que as compressas quentes e a massagem então, reduzem a laceração de terceiro e quarto grau, mas o impacto dessas técnicas, eles não foram evidentes em outros desfechos. Igual eles avaliaram integridade de períneo, necessidade de episiotomia, então, nessas outras coisas que foram avaliadas, não houve nenhum benefício significativo. Evidências de baixa qualidade mostraram que as técnicas sem intervenção podem reduzir a episiotomia, mas essa técnica não teve impacto claro em outros resultados. Foi uma coisa que eu até estava discutindo com o Mário em relação à conclusão desse artigo, em relação à questão da episiotomia, porque eles colocam que nas pacientes que fizeram o hands-off, teria tido menos episiotomia. O que a gente achou, o que a gente discutiu, é que pode até ter um viés por conta do profissional que às vezes está conduzindo o parto. Às vezes o profissional está ali fazendo um hands-on, tem uma pessoa mais intervencionista, e por isso ter aumentado a episiotomia, e não necessariamente ter tido mais indicações. É um viés aí do estudo. O que a gente tem de recomendação também é evitar puxo dirigido nas pacientes sem analgesia. Se a gente está percebendo que a paciente está com um puxo espontâneo ineficaz, pode ser orientado para ela uma mudança de posição no esvaziamento da bexiga. E após 1 hora da dilatação total,
O que os artigos têm mostrado para a gente é incentivar o puxo dirigido durante as contrações. E aí eu trouxe essa outra revisão. Peraí, Bruna, volta aí. Que isso aqui, isso está no nosso protocolo. Isso você tirou do Está no protocolo. protocolo. Né? Isso. Porque aí a questão partindo do princípio também que os períodos possíveis podem demorar aquele tanto que a gente que recomenda-se hoje em dia, né? 3 horas na paciente no lípara sem anestesia, 4 horas com anestesia, ou 2 na multípara com anestesia e 3 sem anestesia, ao contrário, 3 sem anestesia e 3 com analgesia e 2 sem anestesia. Então, eles permitem que essa primeira hora a paciente não faça nenhum esforço. Mas, por outro lado, esses estudos, não sei se é o que você vai mostrar, eles mostram que a taxa de complicação ela aumenta se passa desses períodos. Então, na verdade, a gente deveria tomar medidas para que nascesse antes que esse limite superior fosse atingido. Né? Então, se a média é 1 hora, mas o percentil 95 são 3 horas, passou de 1 hora, você já tem que tomar alguma medida para que nasça até as 3 horas. É isso que a gente queria deixar claro, né? Não é simplesmente só tomar a medida depois que chegou nas 3 horas. Né? Já tomar providências para que o parto aconteça nesse intervalo de até 3 horas depois de iniciado o período expulsivo. E aí, o estudo, essa meta-análise, né, que comparou as pacientes que fizeram o chamado puxo precoce ou um puxo tardio no segundo período, nas pacientes que estavam com analgesia. E o que eles viram? Eles viram que atrasar o puxo resultou em menos tempo gasto empurrando ativamente, isso porque a mulher esperaria o neném descer um pouco, depois de 1 hora começar a empurrar, a fazer os puxos. No entanto, o que eles perceberam é que retardar o puxo resultou em um segundo estágio mais longo, com uma diferença média de 46,17 minutos, e o estágio mais longo ele foi associado a um risco aumentado de coriomeningite e um baixo pH do cordão umbilical. Não teve diferença de desfecho em relação a parto vaginal espontâneo, parto vaginal assistido ou cesariana nos 2 grupos, né? Não foi vista nenhuma diferença de desfecho. O nosso protocolo traz para a gente essa recomendação de solicitar uma avaliação do médico obstetra se o parto ele não ocorrer 2 horas depois da dilatação completa em nulíparas e 1 hora de dilatação completa em multíparas. E durante todo esse período durante todo o período do segundo período do parto, avaliar sempre o uso de ocitocina ou a necessidade de amniotomia se a gente achar que as contrações estão sendo ineficazes. Isso aí, solicitar a avaliação do médico obstetra foi a maneira como foi colocado lá no protocolo, mas seria alguma coisa no sentido assim, se o parto está sendo conduzido pela enfermagem ou pelo residente, sem a participação do preceptor, que na prática não deveria ocorrer, né? Se ultrapassou 2 horas de dilatação, aí teria que comunicar ao preceptor que tem que ser tomada alguma medida, mais ou menos no mesmo sentido lá daquele que eu tinha falado antes. Se vocês olharem aqui nessa quadrinho que a Bruna pôs, na parte de baixo, duração do segundo período, a primípara, a média da duração do período expulsivo com analgesia é de 1,1 horas, e sem analgesia, de meia hora. Né? E a multípara de 0,4 horas e 0,2 com e sem analgesia. Né? Mas, entre parênteses, está o percentil 95. É aquilo que eu falei. Se ultrapassa esses valores de 3 horas na primípara com anestesia e 2 sem anestesia, e dos valores respectivos nas multíparas, aí tem mais complicações relatadas. Então, a proposta se passa da média, você tem que tomar uma providência para que o parto ocorra antes do percentil 95. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido, que foi mais ou menos a maneira como foi escrito o protocolo. Né? Então, se passou da duração média do período expulsivo, a gente tem que tomar uma providência para que o parto ocorra antes que chegue no percentil 95 do período expulsivo. Não sei se ficou claro. Acho que sim. E aí, se não houver uma resposta adequada às intervenções, ocitocina, amniotomia, se não houver segurança quanto ao bem-estar fetal, considerar o parto instrumental, pode ser o vácuo extrator ou forceps ou a cesariana. Aqui eu deixei uma tabela das doses de ocitocina dividida em baixa dose e alta dose.
sendo que na baixa dose a gente inicia a 1,5 milunidades por minuto e aumenta a 1,5 a cada 30. Na alta dose, inicia a 4,5 e aumenta 4,5 a cada 30 minutos. Porque isso aí já estava lá na parte do período de dilatação, que é, se a contração não está adequada, se liga a ocitocina ou faz a amniotomia. Se essas medidas já foram tomadas aí no segundo período, tem a recomendação lá de esvaziar a bexiga e mudar a posição da paciente, deixar ela mais verticalizada. Se mesmo assim não aconteceu o parto e o polo cefálico já está baixo, parto instrumental, se está alto, cesariana, é o tradicional. Em relação à episiotomia, nosso protocolo trata para a gente não utilizar de forma rotineira, mas sim de forma seletiva, e a gente deve considerar, em casos de parto operatório, variedade de posição occipito-sacra, sofrimento fetal agudo, um peso fetal estimado superior a 3,5 kg e um período expulsivo prolongado com períneo resistente. A técnica deve ser preferida à média lateral, originando a meio centímetros da fúrcula, sendo direcionada para o lado direito, com um ângulo entre 45 e 60 graus. E é imprescindível que a gente assegure a analgesia efetiva antes da realização do procedimento. Porque como não tinha as indicações, todo mundo fala de episiotomia seletiva, mas ninguém deixa claras as indicações. Então, nós pegamos aí da nossa referência quais seriam as indicações. Né? E deixamos, volta lá, Bruno, a questão do período expulsivo muito prolongado e períneo muito resistente, que são indicações que elas são baseadas na experiência lá do examinador, né? O períneo muito resistente não tem como a gente avaliar previamente, é lá na hora que o examinador vai chegar à conclusão se precisa ou não. Mas eu acho que assim fica mais abrangente lá o protocolo. Pode seguir. E aí, esse estudo do professor Mário, né, que fez uma revisão sobre episiotomia seletiva, as indicações, a técnica adequada e a associação com laceração perineal severa, grave. E aí, as indicações de episiotomia, né, o que seria esse seletivo dessa episiotomia seletiva? Então, seria essa peso fetal maior que 3,5, um período expulsivo prolongado, um parto operatório, distócia de ombros, um estado fetal não tranquilizador, uma variedade de posição em OS, e as primíparas, ela não constitui uma indicação absoluta, mas deve ficar atento a esse grupo, porque eles têm maior risco de laceração grave. Eles perceberam também que os ângulos mais abertos e a episiotomia mais precoce, ou seja, antes do coroamento do neném, parecem ser mais protetoras para proteger de laceração grave, de 3º e 4º grau, e que a episiotomia seletiva com a técnica operatória correta vai reduzir o risco de laceração grave se comparado à não realização da episiotomia ou se comparado com a realização de episiotomia rotineira. Deixar de realizar a episiotomia com a técnica correta, quando bem indicada, pode aumentar o risco de laceração perineal grave. Em relação ao terceiro período do parto, então a definição do terceiro período, né? O terceiro período vai compreender todo o tempo entre o nascimento do neném até o desprendimento e a expulsão da placenta. O tempo que a gente vai esperar é de 30 minutos, considera prolongado se passar de 30 minutos com manejo ativo. O objetivo da nossa função no terceiro período do parto vai ser minimizar a perda sanguínea e evitar a retenção placentária. O que o nosso protocolo traz para a gente de manejo ativo de terceiro período do parto? Então, traz para a gente o uso da ocitocina profilática, 10 unidades intramuscular em todas as puérperas, imediatamente após o desprendimento do ombro anterior ou depois do nascimento do neném. O clampeamento oportuno do cordão entre o primeiro e o terceiro minuto de vida, exceto nas mães que forem HIV positivo, ou se o neném nascer com alguma necessidade de reanimação neonatal, ou RNs menores do que 34 semanas, a gente faz o clampeamento até 30 segundos. O que eles viram que atrasar o clampeamento do cordão por pelo menos 30 a 60 segundos vai trazer benefício ao recém-nascido, tanto no parto a termo quanto em prematuros, e o principal benefício vai estar nos parâmetros hematológicos desses recém-nascidos. O protocolo também traz para a gente sobre a tração controlada de cordão, que deve ser iniciada após a administração da ocitocina, e é feita realizando uma tração combinada a uma contrapressão sobre o corpo uterino na região cefálica, e a gente faz a ligadura do cordão com a pinça hemostática próximo ao períneo,
vai segurar o cordão com uma das mãos e vai realizar a compressão suprapúbica com a outra mão para estabilização uterina. Sempre que a placenta sair, é importante a gente fazer a revisão da placenta. Então, olhar a placenta macroscopicamente, ver se tem alguma alteração visível, avaliar cordão e alteração de membrana, ver se a placenta está íntegra, se tem alguma alteração, né, no cordão, na artéria umbilical única. Pode ser necessário revisar a cavidade uterina ao avaliar a placenta e a membrana tiver dúvida se existe algum resto placentário. E a gente tem que solicitar o exame da placenta nos pacientes que a gente vê alguma normalidade. Então, infarto, hematoma, se tiver alguma inserção anormal de cordão, ou se o paciente, se houver uma artéria umbilical única. A revisão perineal e do canal de parto, ela sempre deve ser feita por quem assistiu o parto. As suturas de laceração ou as episiografias, elas são sempre feitas utilizando uma técnica asséptica. E a gente sempre tem que assegurar a analgesia efetiva para poder fazer a sutura dessas lacerações. Providenciar o método mais eficaz para alívio da dor, se a paciente queixar que o alívio foi inadequado. A sutura da pele é feita, então, com uma técnica subcutânea, contínua, tanto para a camada da parede vaginal quanto da musculatura, e a gente pode utilizar os fios absorvíveis, que pode ser a poligalactina, ácido poliglicóico, catibucímptos ou cromado. Os traumas perineais de 3º e 4º grau, eles devem ser feitos apenas por médico obstetra com treinamento adequado ou por um médico residente com supervisão direta. Sempre que terminar o reparo dos traumas de 3º e 4º grau, realizar o toque retal para identificar se o fio não transpassou acidentalmente a mucosa retal. Se isso for identificado, o fio deve ser cortado e a sutura vai ser removida. Registrar tudo no prontuário, a extensão do trauma, como que foi reparado e os materiais que foram utilizados. Aqui a gente trouxe também uma parte do protocolo que fala sobre uma profilaxia nas pacientes no parto. Quando que a gente vai utilizar algum antibiótico para profilático no parto? Então, as indicações são nas pacientes que vão ser submetidas à cesariana, a gente vai fazer em todas as pacientes, seja uma cesariana eletiva ou uma cesariana intraparto, e nas pacientes que tiverem parto vaginal, se utilizarem fórceps ou Vax-Trator, se forem submetidas a uma extração manual da placenta, se forem submetidos a uma curetagem pós-parto ou se tiver laceração de 3º e 4º grau. Qual antibiótico que a gente que está presente no nosso protocolo? A gente vai fazer cefazolina 2 gramas EV para essas pacientes se elas pesarem menos do que 120 quilos, ou 3 gramas se elas pesarem maior ou igual a 120 quilos. Se elas forem alérgicas à penicilina, a gente tem que fazer Clinda 900 miligramas EV. Caso as pacientes sejam submetidas a uma cesariana intraparto, além da cefazolina, a gente tem que associar a azitromicina 500 miligramas EV. Em relação às complicações do 3º período, qualquer complicação materna ou alguma anormalidade anatômica verificada deve ser comunicada ao médico obstetra de plantão, que deve avaliar a paciente. Informar sempre a paciente e o acompanhante sobre as complicações ou as futuras complicações que podem acontecer decorrente do parto. E se a extração manual da placenta for necessária, ela tem que ocorrer sob o efeito da anestesia adequada. Qual que é uma complicação muito comum que a gente pega, né, nessas pacientes? É a hemorragia pós-parto. Então, é sempre importante fazer a avaliação cuidadosa e precoce dessas pacientes, identificar as causas, lembrar das regras do 4T, sendo que a principal é a atonia uterina, dimensionar a intensidade dessa hemorragia, corrigir essa perda sanguínea em tempo hábil, para evitar a descompensação clínica materna. E a gente não deve esperar sinais de instabilidade hemodinâmica para poder iniciar o tratamento. Sempre é importante, nesse caso, coletar o sangue na urgência, então, lembrar de pedir o eritrograma, todos os exames, né, da manejo da hemorragia, e pegar 2 acessos venosos calibrosos para poder correr a medicação. Se tiver descompensação hemodinâmica, aí a gente já tem que fazer a reserva de hemoderivados, né, e pensar, talvez, se existe a necessidade de protocolo de transfusão maciça. Sempre
colocar a paciente, que possível, né, seu RN bem e a mãe bem, contato pele a pele, sob supervisão de um profissional da equipe multidisciplinar após avaliação do pediatra, evitar que a mãe e o filho se separem na primeira hora após o nascimento, estimular o aleitamento materno nessa primeira hora de vida, manter essa paciente em observação rigorosa, então avaliar a condição física, coloração de mucosa, respiração, bem-estar, perda sanguínea. E essas pacientes, elas têm que ter o tônus uterino e o lóculos avaliado em até 30 minutos pós-parto. Reavaliar a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas, em todas as puérperas e os dados vitais também. Reavaliar a sutura e a região perineal. E é isso. Beleza, Bruna, obrigado. Eu achei que, de maneira geral, ele ficou assim bom, ele não ficou muito nem pesando para um lado nem para o outro, né? Eu achei que deu para a gente conseguir fazer uma integração boa dessa, uma conduta mais ativa com uma conduta com menos intervenção. Não sei o que vocês pensam. Schneider, quer comentar alguma coisa? Eu achei que ficou bom também. Algumas coisas. Com relação a esse último slide que ela apresentou, das causas de hemorragia pós-parto, né, o mnemônico dos quatro T's, eu acho que ela colocou aí as causas, ela inverteu aí. A segunda é trauma, com cerca de 19%, 19% a 20%, né? E a terceira que é resto placentário. Sim. Então, isso aí é para mudar, né? Assim, primeiro tônus, depois trauma, depois tecido, e depois os eventos aí relacionados à trombina, né? As coagulopatias. Sim. Vou corrigir, mas a gente vai ter um protocolo específico de prevenção de hemorragia, né? Pós-parto, que a Sara pediu para fazer, mas esse ainda está no forno, esse ainda não está pronto, ainda não. Eu acho que a gente deveria colocar uma tabela no protocolo até, né? Depois a gente mudar. Acho que a gente deveria colocar, já que a gente usa ocitocina em bomba de infusão contínua, que é o que é recomendado, né? Eu acho que depois a gente podia colocar uma tabelinha, acrescentar uma tabelinha com ml hora, o gota de já fiz essa, já coloquei. Excelente. E teve mais uma, eu não queria interromper durante, para não perder Agora tem uma coisa que eu queria comentar que eu esqueci. Peraí que eu vou lembrar. Deixa outras pessoas falarem que eu vou lembrando aqui. Aqui, ó, deixa eu colocar minha tabela aqui para vocês verem se vocês acham que ela tá boa. Quer ver onde? Você já parou sua apresentação já, né? Parei. Achei. Lembrei. Que fala que a técnica de sutura de pele tem que ser contínua, né? Contínua, não necessariamente, né? Na verdade, aí eu acho que... eu acho que realmente ficou mais... Né? Que aí ficou técnica varia, né? A técnica de sutura de laceração vai depender da laceração, né? Aí, olha, tá dando para ver a tabela? Tá. Eu coloquei aqui na primeira linha o preparo, né? Como é que é feito, a conversão e depois as doses, tanto em dose de 1.000 unidades, quanto de ml por hora, quanto de gotas por minuto, tanto de baixa quanto de alta dose. Ok. Que eu acho que aí fica fácil, há uma cola fácil para quem estiver precisando lá na hora. Exato. Era isso, né, que você queria? Então, eu pensei igual você. Exato. Que aí Beleza. fica, né, para o protocolo, eu acho que fica mais fácil, assim, né, do que você ficar fazendo conversão, né, assim. Deixa eu só parar minha apresentação aqui. Professora Regina? Obrigada, Mário. Primeiro, cumprimentar vocês aí, né, por estar investindo em atualizações de protocolo. Eu imagino que esse tenha sido, talvez, um dos protocolos que você mais sofreu na revisão, né, Mário? Acho que sim, a gente tem alguns avanços, algumas atualizações aí no protocolo. Acho que ele não é um protocolo de assistência ao parto, né? Ele é um protocolo de assistência ao parto vaginal, né?
Então, essa é a primeira coisa, porque, pelo menos do que eu vi aqui, ele aborda toda a questão do parto finalizando por via vaginal, né? E a gente tem um protocolo de em pacientes de cesariana. risco habitual, né? Hein? Em pacientes de risco habitual, né? Mais especificamente. Não, eu acho assim, que, né? eu acho que aí a coisa é mais dos dois, né? monitorização, né? Ela é mais específica, assim, acho que a gente tem deve ter o de monitorização, mas tem o de cesariano, mas eu acho que isso é são as aplicações ao parto que a gente está conduzindo por via vaginal, né? Porque ele vai ter segundo período, terceiro período, e só vai acontecer no período vaginal. Então, primeiro, eu sugeriria que o título dele fosse Assistência ao Parto Vaginal. Tá. Né? Tá? E acho que a gente deve estimular, assim, principalmente nas reuniões, né, com os residentes, a nos debruçarmos nas evidências, né? Assim, nós fazemos parte, né, de um país, né, realmente com excesso de intervenções, né, intervenções que vêm sendo muito demonstrada que elas podem ter sido baseadas, né, numa plausibilidade biológica, numa intenção baseada no conhecimento da época, né, de benefícios, mas benefícios esses que não vêm se mostrando na prática e que outras práticas vêm mostrando que uma série de intervenções nós podemos abrir mão delas sem, em hipótese nenhuma, estar abrindo mão da segurança da assistência, né? Da assistência. Ok. Então tá, gente. Então vou encerrar a reunião de hoje. Vou enviar para vocês as mudanças todas, para que vocês possam fazer as últimas considerações, e aí depois o Schneider marca a reunião para a discussão final. Muito bem, então, muito obrigado. Semana que vem vai ter a apresentação de artigo. Eu não conferi aqui quem é, mas assim que eu tiver com ele, eu mando para vocês. Acho que sou obrigado. Eu sou Mário. Ah, aquele, né, Fernando? Isso. Então já vou enviar, porque eu já sei qual que é, eu já vou enviar para todo mundo. Então tá, gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Nós agradecemos. Abraço. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Bruno.